eu vou falar sobre o Timóteo. Timóteo, ele foi um aluno, né, de Paulo. Paulo gostava muito de Timóteo porque ele era um rapaz que sempre andava com ele. E já finalizando a sua vida, Paulo deixou muitas coisas para Timóteo, o exemplo de Cristo, né? Ele deixou muitos exemplos, dizendo para Timóteo seguir o caminho de Cristo e nunca se render a nada. E diz assim em 1 Timóteo 1,18, diz assim: e este é o dever de que te encarrego. Isso quem estava falando era Paulo para Timóteo. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Paulo chamava Timóteo de filho, porque ele ensinou muito a Timóteo o dever de um verdadeiro servo de Deus. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que te antecipadamente foste objeto, combate firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto algum, tendo rejeitado a boa consciência, viera a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para seres castigados, a fim de não mais blasfemarem. A palavra de Deus nos diz também, esses dois aqui acompanhava também, diz a palavra de Deus, Paulo, Himeneu e Alexandre, mas eles se bandaram, como diz a palavra de Deus aqui, entreguei eles a Satanás, disse Paulo. Eles não queriam saber dos ensinamentos de Paulo, porque nós sabemos que Paulo foi um grande missionário, um homem que ensinava, um homem que gostava de estar ensinando os jovens, né? E esses dois aqui não quiseram ouvir os conselhos de Paulo, nem Himeneu, nem Alexandre. Ele deixou Paulo à mercê de Satanás, diz que eu acabei de ler aqui. Mas Timóteo não. Timóteo ouviu tudo aquilo que Paulo falava. Então, Paulo foi um professor para Timóteo. E aí ele disse para Timóteo: os meus fins já estão chegando. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Paulo deixou muitos exemplos para Timóteo, como a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Ele disse, Paulo, para Timóteo: olha, Paulo, nós temos só um mediador. Quem esse é mediador? O Espírito Santo de Deus, que ele deixou Jesus aqui na terra para prosseguir a sua jornada de fé, nos ajudando. Então ele dava muito exemplo para Timóteo, aquele que ouvia os seus conselhos, seguia bem. E diz a palavra do Senhor que Paulo, ele amava muito Timóteo, ele chamava de meu filho, porque Timóteo foi um rapaz que ouviu muito a Paulo. Então ele sempre teve um proceder bom. E diz mais aqui, proceder conveniente nos cultos públicos. Tudo isso ele ensinava a Paulo, Paulo ensinava a Timóteo como se comportar num culto público. Qual é um culto público? Onde todo mundo ali está vendo, não dentro de uma igreja, mas para todo fora, para todo mundo está vendo. O que é o comportamento de um servo de Deus, de uma serva de Deus. O exemplo, porque nós estamos o mundo está com seus olhos focados a nós, como vai ser nosso exemplo. Então isso, Paulo, ele se incomodou muito a deixar para Timóteo isso aí, e diz a palavra do Senhor, mas aqui embaixo, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Ele disse para Timóteo, olha a classificação dos bispos e dos diáconos. Tudo isso Paulo deixou exemplo para Timóteo. Então, nesse momento eu digo para você, Paulo foi o exemplo de Timóteo, e hoje eu digo para você, quem é o nosso exemplo? Nosso exemplo é Jesus Cristo. Nesse momento eu digo para você, os mesmos ensinamentos que Paulo deu para Timóteo, que chamava ele de meu filho, e Timóteo ouviu, e foi um rapaz muito proceder na face da terra naquela época. E hoje em dia, quem é o nosso professor? Quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso Deus? É Jesus Cristo. Ele deixou o exemplo para nós aqui na terra. Nunca esmorecer, Paulo dizia para Timóteo, olha Timóteo, nunca se esmoreça com as lutas, nunca olhe para os combates, para a guerra. Eu vou perder
perder, não. Ele deixou um legado aqui na terra para Timóteo. E Jesus também, quando ele veio aqui na terra, ele deixou um legado para mim e para você. Qual o legado? Nós seguimos o exemplo de Cristo. Assim como Timóteo seguiu o exemplo de Paulo, seu professor, seu pai, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, diz a palavra do Senhor, enquanto estivermos aqui nessa terra. Quem é o nosso mediador entre Jesus e o Pai? O Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor. Então siga o exemplo de Cristo. O nosso mediador é o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui. Ali ele leva nossas orações tudo ao Pai. Também Paulo ensinou a Timóteo a como orar, como se comportar no culto público, como se comporta, né, um bispo, um diácono, diz a palavra do Senhor. E assim mesmo o Senhor Jesus deixou esse legado para mim e você. Vamos seguir o exemplo de Cristo, vamos ouvir o que ele falar, vamos seguir os bons exemplos. Jesus, ele deixou o Espírito Santo aqui para mim e para você, para nos ensinar como nos comportar aqui nessa terra como um verdadeiro servo de Deus. E eu deixo essa palavra para você. Tenha o exemplo de Cristo na sua vida. Nesse momento eu digo a você: